Boa noite, meu nome é Anete, eu sou estudante de psicologia pela PUC. Eu já estou aí um pouquinho mais da metade da minha trajetória, comecei em 2016 e posso dizer que foi uma das melhores escolhas que eu já fiz na minha vida, foi seguir a carreira de psicologia. Curiosamente, eu descobri que eu queria ser psicóloga dentro do próprio processo terapêutico, então foi muito diferente encontrar a psicologia enquanto eu queria fazer direito, história ou jornalismo, ou seja, áreas que não têm tanta ligação com a parte da saúde. Mas tem sido muito bom, eu tenho crescido demais com essa oportunidade e eu tenho aprendido muito. Quando o João me chamou para compartilhar um pouquinho com vocês do que eu tenho vivido lá na psicologia, eu pensei na ansiedade, porque é um tema que tem chamado a nossa atenção, e creio eu, mais do que antes. Hoje em dia, a ansiedade, a depressão e as diversas outras doenças ligadas à saúde mental, elas têm crescido. A gente vai ver mais para frente possíveis causas, mas, infelizmente, questões da nossa saúde mental não têm tanta atenção como um problema no intestino, como um câncer, como uma dor de cabeça que fica muito forte e a gente tem que procurar um médico. Infelizmente, essas questões da nossa saúde psicológica acaba sendo deixada de lado e é confundida com uma timidez, é confundida com uma frescura, com uma bobeira. E, infelizmente, muitas pessoas que são acometidas dessas questões tão sérias, às vezes, têm o seu sofrimento negligenciado. E a grande questão é, como que a gente vai saber aquilo que está dentro do limite considerado normal e bom para a nossa saúde, e quando se torna algo mais preocupante? Como detectar, como procurar e como ter o entendimento de que isso não é vergonha, não é fraqueza, não é motivo de chacota, não. Isso é uma coisa muito séria. É tão séria que as pesquisas relacionadas à ansiedade têm crescido. As pesquisas de depressão têm... A academia, né, a faculdade, ela tem se interessado em estudar esses temas e os gatilhos, porque é uma questão que tem nos preocupado. Então, um olhar atento, mais atento sobre a ansiedade, parte de um princípio que a ansiedade é normal. Todos nós sabemos de alguém que é ansioso, ou a gente é ansioso por qualquer coisa, a gente tem que lidar com a ansiedade. Agora, por que olhar para ela com mais cuidado? Pode passar. Então, eu fui recorrer às pesquisas e eu me deparei com um dado super recente, fiquei até impressionada com a riqueza desse dado tão perto da gente. Em 2017, a OMS pesquisou e viu que o Brasil é o país com a maior taxa de ansiedade, com a maior taxa de pessoas com algum transtorno de ansiedade no mundo. E essa taxa compreende aí uma média de 18 milhões de pessoas. Não são mais minorias. Já está virando uma questão da maioria das pessoas. 9,3% dos brasileiros têm algum transtorno de ansiedade. Pode passar. Além disso, os transtornos de ansiedade, eles correspondem a 1/5 das causas de afastamento do trabalho por conta de transtorno mental, e a segunda principal causa de afastamento depois da depressão. E a gente tem um salto aí de 17% de 2012 a 2016. E uma das conclusões que pode se chegar a uma elevação desse número é a crise econômica, que afetou as pessoas de uma forma muito séria, e não só de uma forma financeira. Às vezes a gente fica preocupado com a finança, vai esquecendo do nosso corpo, vai esquecendo das nossas reações, e quando a gente vê, é uma bomba relógio e as coisas vão acontecendo, a gente não dá conta. Então, a gente tem aí esse crescimento por conta dessa reação ansiosa ao estresse. Então, não sou eu que estou falando,
é a Organização Mundial da Saúde, mais um motivo para a gente valorizar e enaltecer esse espaço que temos aqui para falar sobre algo tão sério. A gente está saindo agora do Setembro Amarelo, né, que foi o mês de conscientização com relação ao suicídio, e o suicídio é uma consequência de diversos transtornos mentais, como a ansiedade, por exemplo. Né? Às vezes a pessoa não tem aonde procurar recurso porque acha que o problema está nela, ela é doida, ela é louca, maluca, o problema está em mim, eu que sou errada, e aí a gente tem essas consequências muito graves. Então, esse espaço aqui do Celebrando, eu acho muito bom de ver esse auditório cheio de pessoas que querem se conhecer melhor junto com um aparato espiritual. Isso é muito sério e muito bom e muito importante, porque ao passo que esses números crescem, a gente também escuta o crescimento do discurso de que os servos do Senhor não têm doença. Aceitou Jesus, está com Deus, estou livre, vou ser feliz para sempre, e não é assim que as coisas funcionam. A gente só percebe que pode complicar para o nosso lado quando a gente tem que lidar com a situação. Então, quanto mais a gente falar, quanto mais a gente contar com o próximo, e com um apoio profissional também, melhor. Chegando, então, em alguns conceitos importantes. O que é a ansiedade? A ansiedade seria uma sensação de preocupação ou expectativa negativa, podendo ou não ser acompanhado por inquietude psicomotora, insônia, dificuldade de atenção, irritabilidade e apetite, tanto a perda do apetite como também o comer em excesso. Então, a gente falando da ansiedade de um modo geral, essas duas características que eu coloquei em negrito, da preocupação e da expectativa negativa, elas dominam, digamos assim. A gente sente que a ansiedade está vindo por conta desse aumento da preocupação e da expectativa negativa. Então, essa charge que eu coloquei descreve bem, né? É um olhar preocupado e o nosso pensamento, e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Qual o resultado disso para mim? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Será que a culpa foi minha? Pode passar. Mas a boa notícia que eu tenho para trazer, que eu estou falando de dado alto, de coisa ruim, de coisa séria, mas todo mundo experimenta ansiedade. A grande questão que precisa ser pensada são as fronteiras entre o normal e o patológico. Como assim? Fica sério a questão quando a gente começa a sofrer com a ansiedade e deixa de experimentar essa ansiedade. Quando a gente começa a perder o controle, ou quando o nosso corpo e o nosso pensamento e o nosso comportamento começam a responder dessa forma um pouco mais sem controle com relação à ansiedade. Pode passar. Isso. E outro ponto importante é conseguirmos diferenciar a ansiedade do medo. Embora sejam conceitos muito parecidos, e acabam que vão se... É o próximo. Aí, valeu. Vão se unir mais para frente, a ansiedade ela é um sinal de alerta, indica um perigo iminente e capacita a pessoa a tomar medidas para lidar com a ameaça. Porque a gente tem o grupo das emoções primitivas, que seria nojo, medo, tristeza, raiva. E a ansiedade seria uma ramificação do medo, que é um dos sentimentos primitivos. Então, a gente vê aí que, como a ansiedade é um sinal de alerta, ela é positiva, ela é importante, e ela tem essa função de proteger o nosso corpo a partir do momento que ela nos prepara, através daquela preocupação que a gente viu lá em um dos primeiros slides, para que a gente não faça aquilo que a gente quer evitar. Mais para frente eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. O medo, ele é semelhante, só que ele é mais voltado a um estressor específico. Ou seja, eu sei do que eu sinto medo. Eu sei que se eu sair daqui 10 horas, eu vou ter medo de ser assaltada, porque é violento,
é perigoso, e já ouvi histórias de pessoas que foram assaltadas em qualquer lugar do Rio de Janeiro. Então, o medo vai fazer com que eu tome medidas, por exemplo, de voltar para casa com alguém, não chegar em casa muito tarde. Essas atitudes que eu vou tomando são movidas pelo sentimento que eu tenho de não querer que o meu corpo sofra alguma consequência ruim. Então, o medo, ele é uma resposta a uma ameaça externa definida e conhecida pela pessoa. A ansiedade, não necessariamente. Às vezes, a gente sente o aperto no peito, assim, ai, nossa, eu estou com um aperto no peito aqui, um desconforto, mas eu não sei por que eu estou sentindo isso. Aí, às vezes, você tem que pensar um pouquinho para entender, acho que eu estou meio tensa com tal coisa, pode ser que seja isso. Mas nem sempre a gente vai saber o porquê exatamente da gente sentir a ansiedade. Aí vai da importância do nosso autoconhecimento, da gente entender as nossas emoções e as nossas defesas. Então, o medo está em algo real que coloca em risco a nossa vida. Pode passar. Quando que a ansiedade ela é normal e é algo que corresponde àquela definição de ser adaptativa, de ser boa para proteger o nosso corpo? Quando a gente tem uma reação de luta ou fuga, por exemplo, que é uma reação adaptativa voltada para a sobrevivência. A gente tem dois tipos de medo. O medo que é condicionado e o medo que é incondicionado. O medo condicionado foi aquele medo que eu expliquei, do assalto, ou então do ônibus. Às vezes você presenciou um assalto dentro do ônibus, e aí você demora um tempo para conseguir voltar a andar de ônibus. Ou então você tem medo de avião. Esses são os medos condicionados. Ou então o medo de você ser traído pelo seu cônjuge. Você já teve uma experiência negativa alguma vez, ou algum gatilho te dá esse medo. É um medo que você vai condicionando a partir das suas vivências no mundo, que te dá estímulos para que você sinta esse medo. E tem o medo também que é o incondicionado, que é, por exemplo, o medo da morte. A gente está a todo tempo tentando proteger a nossa vida. Então, se eu vou atravessar a rua, o carro passa e eu vou junto com o carro, eu não vejo que o carro está vindo, o nosso primeiro movimento é chegar para trás. O esperado é que a gente não vá para frente, mas a gente recue como uma forma de proteção. Então, a gente vai lutar ou fugir dependendo do nível de ameaça que a gente está apresentando para a gente. Foi o que eu coloquei aí na charge. Ou a gente luta, que é o primeiro bonequinho, ou a gente foge. Depende de como que isso vai ser recebido pelo nosso corpo e pelo nosso sistema nervoso. Então, é uma resposta normal e adaptativa que tem qualidades salva-vidas e adverte sobre ameaças. Previne prejuízo ao alertar o indivíduo a realizar certos atos que evitam o perigo. Então, um exemplo prático da ansiedade. Tenho que apresentar um trabalho muito importante. Então, eu tenho um tempo para preparar esse trabalho, essa apresentação. E claro que eu vou me preocupar de não ter nada para falar, ou então de alguma coisa dar errado, ou então de eu não conseguir organizar os slides. Aí o que eu vou fazer? Eu vou organizar na minha agenda para tirar uma hora do dia que eu consiga preparar a minha apresentação. E quando chegar o dia da apresentação, eu vou estar com tudo certinho, tudo pronto, vou saber o que eu tenho a dizer. Então, a ansiedade é o que me move a preparar o meu trabalho. O que me faz não ficar de braços cruzados, porque eu sei que eu tenho compromisso e eu preciso cumprir esse compromisso. Então, eu penso nas coisas que eu não gostaria que acontecesse. Vai ter uma galera esperando que eu fale sobre alguma coisa, então eu preciso preparar. Essa ansiedade é sadia e super esperada no nosso corpo. Pode passar. Agora, a ansiedade que deve chamar a nossa atenção é quando ela vai gerar uma ativação inapropriada daquela via de luta ou fuga que a gente explicou, a gente falou agora há pouco. Além dessa ativação inapropriada, a gente tem um somatório de sintomas cognitivos, comportamentais, físicos e até emocionais. Então, os sintomas cognitivos são
os pensamentos negativos, uma distorção da percepção da realidade, um pensamento catastrófico. Eu vou exemplificar com a mesma situação que eu citei anteriormente. Essa mesma apresentação que eu me empenhei, que eu me preparei, está tudo pronto, tudo feito ali na hora, só que no meu momento de apresentar o meu trabalho, eu não consigo, porque eu começo a pensar, vão olhar para mim, eles vão reparar na minha roupa, vão reparar que o meu cabelo não está arrumado do lado certo, mas todo mundo vai ficar com cara feia para mim. Eu não sou boa o suficiente, eu não vou saber o que dizer. Então, a nossa mente, ela vai alimentando esses pensamentos negativos e a gente começa a acreditar no que a gente está pensando. A gente começa a achar que a gente é ruim, que a gente é incapaz, que a gente é incompetente e começa a se remeter a situações que possam acontecer. Mas, na verdade, essa situação não aconteceu ainda, porque você não viveu o momento presente. Então, a gente pode dizer que a ansiedade traz um excesso de futuro, porque você pensa 1001 possibilidades que podem acontecer, mas você sabe se vai se concretizar? Ou então, um jovem marcou um encontro com uma menina e essa menina fica... Ele não vai gostar de mim. Eu sei que ele não vai... Mas como é que você sabe que ele não vai gostar de você? Você nem viu, não encontrou, não saiu, não conversou. Mas a mente vai alimentando uma sequência de pensamentos negativos que vai gerar uma hiperexcitação no sistema nervoso que vai desencadear outras respostas físicas. Por exemplo, já eu chego na comportamental. Então, além do pensamento negativo que eu vou alimentando, na hora de eu apresentar aquele meu trabalho, eu vou começar a ficar enjoada. Ai, professora, eu estou me sentindo muito mal. Eu estou enjoada, eu estou tremendo, eu estou nervosa, eu estou suando muito, eu estou me sentindo muito sufocada. Olha, você me desculpa, mas eu não vou conseguir apresentar o meu trabalho. Quando a pessoa não consegue apresentar o trabalho dela, ela está dando a resposta comportamental, que é a evitação. Ou seja, ela vai evitar a situação que causa ansiedade para ela. Porque os sintomas físicos e cognitivos são extremamente perturbadores e causam um sofrimento tão grande na pessoa que ela fala, eu não aguento, eu não vou apresentar, e aí ela se esquiva. Então, nos sintomas físicos, a gente tem o enjoo, a palpitação, tontura, respiração ofegante, não estou aguentando, não vou conseguir, taquicardia, tremores, vertigem. Eu coloquei só alguns, mas tem outros que se desdobram a partir desses aí que são os principais. E o sintoma emocional começa a estar ligado a uma percepção que a pessoa tem dela mesma. Ou seja, ela começa a se achar incapaz, começa a ter problemas de autoestima, porque ela se prepara para fazer tudo que ela tem que fazer, mas chega na hora H, ela tem um ataque de ansiedade e ela não dá conta. E, às vezes, a família que não está atenta ao fato de que isso pode ser um problema, fulano é fresco, fulano é tímido, bobeira, é só um trabalhinho, meia dúzia de pessoas. A pessoa não consegue. E aquilo vai dando nela uma frustração. Como é que eu me preparei tanto e agora eu não consigo? Eu decorei as minhas falas, mas... bloqueia. Então, as reações emocionais vão se desdobrando a partir do momento que a pessoa não consegue realizar aquilo que ela planejou com antecedência. Pode passar. Então, a ansiedade patológica, além desses desdobramentos dos sintomas, está ligado, então, a uma falta de repertório psicológico, o repertório de defesa interna daquela pessoa, de lidar com essa ansiedade. E a gente consegue sentir que a ansiedade está começando a virar uma coisa muito séria quando ela não consegue fazer as coisas do dia a dia. Eu dei um exemplo de palestra, mas muitas vezes a pessoa ela pode ter um ataque de pânico num local público ou então dentro do ônibus. E aí ela para de andar no ônibus porque ela está com medo de ter um ataque de pânico. E aí ela vai deixando de fazer coisas pelo medo de sentir aquelas sensações, aqueles sintomas, e aos pouquinhos ela vai paralisando.
e, por consequência, os prejuízos sociais. No trabalho, em casa, nas relações entre os amigos, com o cônjuge, com o pai, com a mãe. Vai afetando diversas áreas da vida da pessoa, mas o que é mais triste e preocupante, nunca começa assim, né? Sempre é devagar, é um processo que, à medida que a pessoa não tem recurso para detectar que aquilo pode ficar mais sério, e nem os pares, ou seja, as pessoas que convivem com ela vai, quando ela tem o prejuízo social, aí o negócio já está mais embaixo. Então, quanto mais atento a gente está ao próximo e quanto menos a gente banaliza as questões da saúde mental, mais fácil é da gente ajudar aquela pessoa ou da gente entender que existe sim resposta, existe sim alternativa. E uma coisa que eu quero pontuar, mais para frente eu vou falar isso de novo. Ansiedade não tem cura. Porque a ansiedade é uma resposta normal do nosso corpo, é uma reação adaptativa. Agora, pessoas que sofrem de ansiedade, elas aprendem a desenvolver os recursos para ter um controle sobre aquilo, né? Para onde ela consegue aprender a identificar os gatilhos e, a partir do momento que acontece a identificação do gatilho, ela consegue se munir de defesas para que o gatilho não paralise a pessoa. Então, a gente não está falando de cura, a gente está falando de um controle e de modo que a pessoa consiga recuperar a autonomia que foi tirada por consequência da ansiedade. Pode passar. Bom, definido, então, as diferenças... Ai, gente, espera aí, que minha garganta está seca. Definido, então, as diferenças entre o que é normal e o que é patológico, a gente consegue entrar nos transtornos de ansiedade. O DSM-5, que é o Manual de Doenças e de Transtornos Mentais, vai listar o transtorno de ansiedade visto num grupo de transtornos mentais, só que esses transtornos eles se distinguem de um para outro. Eles podem se correlacionar, mas não são exatamente iguais. Eu listei 6, mas eu vou me ater só a 2, que são os mais comuns, mas depois, se vocês quiserem saber dos outros, eu tenho todo um material comigo que eu posso disponibilizar para vocês, ou então eu dou locais que, se vocês quiserem pesquisar um pouco mais sobre o assunto. Então, a gente tem o transtorno de pânico, agorafobia, que é o medo de estar em locais que a fuga seja muito difícil, por exemplo, um local muito cheio ou um local muito fechado, como um elevador, um avião. A fobia específica, que seria o medo de barata, o medo de avião, o medo de andar em transporte, em carro muito fechado, é ligado a um estressor bem específico e a reação de medo que a pessoa tem, ela é sempre desproporcional à real ameaça que aquele objeto ou aquela situação possa representar para ela. O transtorno de ansiedade social, que está ligado a uma ansiedade de desempenho, pessoas que não conseguem ter grandes interações sociais por conta aquilo, estar na frente dos outros gera muita ansiedade para ela, ou então uma ansiedade ligada ao desempenho, o medo dela ser avaliada de forma negativa pelo outro. É um transtorno que causa muito sofrimento, porque começa desde a escola, desde aqueles trabalhos de grupo que a gente tem que apresentar, a pessoa já não consegue, ela não tem recurso para poder lidar com tamanha ansiedade que aquilo traz para ela. O transtorno de ansiedade generalizada e os outros, que é ansiedade de separação, mais visto em criança recém-nascida, e mutismo seletivo. A gente vai trabalhar um pouquinho no transtorno de pânico e na ansiedade generalizada. Pode passar. Bom, o transtorno de pânico, ele surge ali em torno da idade adulta jovem, que é a partir dos 20, 25 anos em média, mas isso é apenas uma estimativa, né, baseado
nos casos que já tem registrado, mas não significa que é obrigatório. Pode ser desenvolvido em qualquer idade, inclusive os números de ansiedade em criança e adolescente, por conta da escola, vestibular, cobrança, tem crescido bastante e tem muito estudo já nesse sentido. Às vezes a gente vê no jornal, né, criança que não consegue ir para a escola porque já está com reação ansiosa ao barulho do tiro. Escuta tanto tiro na escola que o barulho de uma porta, ela já condicionou que aquilo ali é perigo, então ela vai chorar, ela vai ficar estressada por conta do condicionamento que o corpo dela teve. Então, o transtorno do pânico, ele é definido por uma sequência de ataques de pânico. A pessoa tem um ataque uma vez, e aí ela começa a ter medo de ter um outro ataque, aquilo gera ansiedade nela, a ansiedade vai crescendo de tal modo que ela tem um ataque de pânico de novo. E o ataque de pânico em si, ele é definido como um período súbito de medo intenso ou um desconforto intenso que a pessoa atinge um pico nesse desconforto e ela tem uma série de sintomas que está representado aí nessa figura. Taquicardia, sensação de sufocamento, tremor, pensamento de morte. Porque o que acontece? Quando ela tem o aumento da frequência cardíaca, ela já está tão ansiosa que ela vai pensar, eu estou tendo um ataque cardíaco e eu vou morrer. Então, ela tem uma distorção da percepção do sintoma que ela está tendo. Ela já acha que ela já está num perigo extremo, então ela acaba se alimentando desses pensamentos negativos e as reações vão desencadeando. Aí, a forma como o corpo da pessoa vai responder, a mente da pessoa vai responder a esse ataque de pânico é evitar situações que possam associar a um futuro ataque de pânico. Então, se ela teve o ataque de pânico no mercado ou no shopping, ela vai evitar o mercado e o shopping porque ela vai ter medo de ter um ataque de pânico futuro. Mas é aí que está. É sempre o medo do futuro, das expectativas futuras que ela cria com relação à situação que ela está sendo exposta. E isso é muito difícil, porque a pessoa vai tendo medo, e aí ela não consegue mais sair de casa sem alguém, ou então ela não consegue ficar em casa sozinha. E quando a pessoa, até ela ter o diagnóstico, né, de que ela tem realmente um transtorno, que tem solução, que pode ser tratado, ela sofre porque ela acha que o problema está nela. Que ela está maluca, que ela está vendo coisa onde não tem, e na verdade não. Ela realmente tem algo sério que precisa ser trabalhado. Pode passar. Então, eu botei esse ciclo que ilustra um pouquinho essa sequência que estávamos falando, né? Ela tem a ansiedade e ela não consegue controlar o pensamento, começa a ter aquela distorção da percepção da realidade que a gente falou ali atrás, começa a ter uma visão catastrófica das coisas, pensamentos muito negativos, a ansiedade se instalou. Aí ela tem o ataque do pânico, que junta os sintomas físicos, os tremores, as sensações muito ruins. A maioria dos pacientes que têm um ataque de pânico, eles relatam, eu achei que eu estava morrendo, eu achei que eu ia morrer. E essa sensação de estar morrendo é muito ruim. Então, quando ela tem um ataque de pânico, ela tem medo de ter um outro ataque. E esse medo de ter um outro ataque aumenta a ansiedade que já estava elevada, que já teve o seu pico, ou seja, é uma coisa bem pior, e aí ela tem outro ataque. Aí mais medo, ansiedade, e o ciclo vai. Ele não para até que a pessoa procure recursos para fazer com que esse ciclo seja interrompido de alguma forma. Então, só daí, você ficar sentindo medo o tempo todo e preocupação, a gente consegue perceber o quão ruim que é você ter que conviver com isso. Porque ninguém gosta de ter medo. Ter medo é ruim, porque a gente sabe que é ameaçador. Tem alguma coisa errada, eu preciso me proteger, então eu sinto medo. Agora, imagina você sentir medo, de repente, às vezes a pessoa está parada,
na fila do mercado, aí ela tem um ataque de pânico, começa a suar frio, começa a ficar nervosa, ou então a pessoa vai fazer uma prova muito importante, o último exame da faculdade, antes dela entrar de férias e saber se ela passou de período ou não. Ela vai e tem um ataque de pânico, e isso daí vai gerando... É muito frustrante, porque a pessoa se prepara, a pessoa estuda, chega na hora de fazer o que ela precisa fazer e ela não consegue. Mas, como eu disse, tem solução, é possível, a partir do momento que ela consegue buscar uma ajuda de algum profissional. Pode passar. Depois do pânico, a gente tem o transtorno de ansiedade generalizada. O transtorno de ansiedade generalizada, ele pode ser definido como uma ansiedade e preocupação excessiva com vários eventos ou atividades na maior parte do dia. A preocupação é difícil de controlar e está associada com sintomas de inquietude, fadiga, mal-estar, dificuldade atencional, insônia, tensão muscular e tremores. Então, tudo que a gente veio falando de ansiedade até aqui, na ansiedade generalizada, a pessoa tem com relação a diversos eventos durante o dia. Então, ela se preocupa do almoço de domingo até uma coisa simples, como precisar ir no mercado para comprar um suco. Aquilo gera nela uma ansiedade tal que ela não consegue fazer essas coisas que ela precisa fazer. Pode passar. Então, é subjetivamente perturbadora e compromete áreas importantes da vida da pessoa. A ansiedade, a preocupação ou os sintomas físicos causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional e em outras áreas. Então, só reiterando, esse sofrimento, ele é potencializado quando a pessoa tem a sua ansiedade minimizada de alguma forma, né? Como uma frescura, como um probleminha, ou então uma pessoa que está querendo fazer para chamar a atenção. Fulano é muito mimado. É óbvio que isso aí é para chamar a atenção. Você acha que ela sentiu isso? Claro que não, foi tudo encenação, está óbvio. Mas não. Pode ser que aquela pessoa realmente esteja sofrendo muito e até que ela descubra a causa daquilo, os gatilhos, demora um tempo e só então ela consegue se reorganizar, né? Porque aí a gente vai ter um plano de ação para poder solucionar essas questões. E o transtorno da ansiedade generalizada está muito ligado também a uma falta de repertório e de recurso emocional da pessoa conseguir ter respostas imediatas aos problemas que ela vai tendo que solucionar, né, durante o dia ou alguma decisão importante. Então, a partir do momento que não é trabalhado essa defesa na pessoa, ela vai literalmente generalizando. Começa com alguma coisa pequena, os sinais são sempre discretos, mas aí vai tomando uma proporção muito grande. Um ambiente de estresse, por exemplo, um trabalho muito intenso. Você começa com as suas preocupações no trabalho, você fica muito ansioso porque você tem que cumprir os prazos no trabalho. Mas quando você vai se dar conta, você já está ansioso em casa, você já está ansioso com pequenas coisinhas que antes não te geravam tanta ansiedade assim. Pode passar. O padrão de ansiedade é persistente e desproporcional à situação que está sendo apresentada para a pessoa, né? Então, ela acaba aumentando a preocupação de forma tal que ela não consegue mais ter o controle. E a grande preocupação é que o transtorno de ansiedade generalizada, ele coexiste com mais frequência com outros transtornos mentais. Então, às vezes, uma pessoa que tem esse transtorno, conhecido como TAG, que é a abreviação do nome completo, ela acaba desenvolvendo o pânico, porque ela fica tão ansiosa que ela já não consegue mais sair de casa, ela não consegue ficar sozinha. Ou então, a fobia social, a depressão. Esse tipo de situação a gente tem que ficar mais atento ainda, porque às vezes um gatilho só
dispara uma série de outros transtornos, e aí o trabalho tem que ser mais incisivo e demora mais um tempo até que a pessoa consiga ter autonomia, né, para poder agir e lidar com as suas emoções. Pode passar. Visto, então, as definições, os conceitos, agora vem a pergunta, né? Mas o que causa? Isso passa de pai para filho, não passa? É só do ambiente, não é? O que os estudos concluem hoje em dia é que você tem uma interação do ambiental com o genético. Realmente existem genes que potencializam, né, uma ansiedade patológica, que predispõe a esses estados de ansiedade patológica, mas a questão ambiental, ela é decisiva, ela é muito importante quando a gente trata de ansiedade. Porque o que acontece? Dependendo do ambiente que a gente cresce, dependendo das coisas que acontecem com a gente desde a infância, ouso dizer até desde o nascimento, vão influenciar nos nossos padrões de defesa. Como que a gente vai responder ao estresse? Então, dependendo de como a gente constrói os nossos recursos, fica mais fácil ou mais difícil a gente reagir aos estressores que a gente é exposto ao longo da vida. Então, por exemplo, um jovem que tenha, ou um adulto que teve uma infância onde os pais brigavam muito, ou tinha um abuso por parte de algum parente, ele vai observando esses primeiros padrões de relação e ele começa a replicar o que ele vai vendo para as áreas da sua vida. E isso vai gerando dificuldade dele conseguir se defender. Ou então ele fica uma pessoa muito defendida, porque como ele passou o começo da vida dele na ameaça, sofrendo ataque, ou então algo que o corpo dele percebeu como difícil ou como uma ameaça, ele vai se defendendo, vai criando uma casca, e aí, na vida adulta, ele sofre as consequências desse ambiente estressante. Então, se um acontecimento é percebido ou não como estresse, depende do acontecimento e dos recursos, das defesas psicológicas e dos mecanismos de enfrentamento que a pessoa vai ter. Daí a importância do nosso autoconhecimento e do contato que a gente faz com a nossa emoção. Às vezes é muito difícil a gente chegar em casa, saber que a gente está desapontado com o trabalho que a gente está realizando na empresa, ou então está desapontado com alguma relação que a gente esteja tendo, e admitir que isso causa sentimentos ruins, e buscar trabalhar o porquê que eu tenho esse sentimento ruim. Por que em tal momento eu sinto raiva? Por que em tal momento eu recuo e eu não enfrento como eu acho que eu deveria enfrentar? E na sociedade que a gente vive hoje em dia, você não pode parar para ter tempo para pensar em você. Você tem que pensar nas metas que você tem que alcançar. Você tem que pensar em ser um ser humano excelente, em dar respostas prontas. Então, é tudo muito dinâmico, é tudo muito rápido. E a gente ouve muito olhar para o outro, atender o outro. E quando a gente vai se dar conta, o nosso corpo ficou negligenciado por muitos anos e estourou a bomba. A gente não olhou, não cuidou, não superou o que devia ter superado, ou então não trabalhou aquilo como devia ser trabalhado. E aí, esse padrão que ficou na falta, né, essa lacuna, ela vai causar algum efeito lá para frente. Aí depende de como é que a gente vai trabalhar isso. E nunca é tarde. Não é porque a gente, às vezes, foi submetido a essas situações na infância ou na adolescência, ou porque a gente teve uma perda, a gente perdeu um parente. Às vezes, a perda desse um parente ou desse um amigo gera toda uma consequência que a gente acha que não. Ah, estou bem. Mas aí lá dentro, ó, você tá uma bomba relógio. Por quê? Você não parou para olhar. A gente não parou para analisar por que eu fiquei triste. Muita gente fala, eu não choro, eu não consigo chorar.
Mas por que você não conseguiu chorar? O que aquilo representou para você? Quem era aquela pessoa? Ou então, o que era aquele acidente que você viveu? Como que você se sentiu com relação àquilo? Se você pudesse reagir diferente, você reagiria? Mas, queridos, isso é uma coisa que toma tempo. É difícil. E às vezes a gente não quer, ou então, não estou pronto. Só que a gente só vai perceber o quanto que a gente, mesmo sem querer, precisa dialogar com as nossas emoções quando acontece uma coisa mais séria que realmente nos paralisa de alguma forma. Então, de novo, a importância da gente olhar para a gente, cuidar das nossas emoções, cuidar daquilo que machuca. Não é só olhar para a felicidade ou para a alegria, mas por que eu não estou bem? Né? Por que eu não me sinto feliz? Ou então, por que o do desconforto? Se questionar é muito importante nesse processo de mobilizar as nossas defesas psicológicas e os nossos mecanismos de enfrentamento. Pode passar. E é claro que eu não poderia fazer uma correlação da ansiedade com o nosso cotidiano. O nosso ambiente de vida é extremamente estressado. A crise econômica é a ponta do iceberg. Quando a gente tem um corte no trabalho, ou então quando as finanças não estão equilibradas e acontece tudo que vem acontecendo no Brasil até então, e o índice de ansiedade aumenta, como disse a pesquisa da OMS lá no começo, muita coisa aconteceu para que a gente chegasse a esse ponto. Então, estamos numa sociedade muito estressada, padrões estéticos sendo impostos o tempo todo. É padrão de uma boa profissional, padrão de um bom profissional. A gente escuta música, escuta trecho de que homem não pode chorar, homem não pode sofrer, homem tem que ser forte o tempo inteiro, a mulher tem que ser 1001 utilidades, tem que ser a mulher maravilha, a super mãe, a super filha, a super empresária, mas ela com ela mesma, ele com ele mesmo, não tem, porque a gente não pode ter tempo para a gente. E aí aumenta a cobrança na escola. Com 6, 7 anos a gente já pergunta a criança, vai ser o que quando crescer? Vai querer ser médico, né? Vai querer ser engenheiro, porque professor de história nem pensar, vai morrer de fome. Quando eu falei com os meus pais que eu queria fazer psicologia, meu pai ficou preocupado, porque até então eu ia fazer direito. Quando eu falei para ele, pai, eu acho que eu vou fazer história. Filha, repensa. História não. Tem tantas opções. Eu falei, pai, mas eu gosto de história. Ah, mas você não vai ter dinheiro. Mas eu nem comecei, como é que eu vou pensar no dinheiro? Agora não, está muito cedo, calma. Então, são cobranças que começam cedo. Na escola, você tem que ter nota boa. Abaixo de 4, tá ruim, chama o pai para conversar, vamos fazer um plano de ação para você melhorar na escola. Então, a criança já cresce com aquela coisa de, não, eu tenho que tirar tanto para passar, senão eu estou abaixo da média. Eu estou abaixo do permitido, eu estou abaixo da aprovação, e aí eu sou o quê? Reprovado. A criança vai crescendo com o aprovado e o reprovado, e a gente vai colocando as pessoas numa caixinha. E isso é bem ruim mesmo. Se a gente não tiver todo um acompanhamento dessas situações, às vezes basta isso. Eu repeti em matemática no meu primeiro ano de ensino médio. E foi muito traumático, porque na minha escola eu tive que ligar. Não, eu esperava uma ligação da escola para dizer se eu tinha sido aprovado ou não. Então, eu fiquei uma semana sofrendo, o telefone tocava, eu já ficava assim, ai meu Deus, fui reprovado. E eu realmente fui. Minha mãe atendeu o telefone com aquela cara de que o mundo caiu. Filha, você foi reprovada. Ferrou. Falei, minha vida acabou. E hoje, quando eu olho para trás e eu vejo o fato de eu ter me encontrado na faculdade, eu falei, caraca, ainda bem que eu reprovei naquela época, porque eu aprendi muitas coisas, né? Mas eu só tive essa percepção 5, 6 anos depois da minha reprovação, porque na época foi muito ruim. Minha autoestima foi lá no pé. E eu acho que a grande questão não é a gente
não viver as coisas. Eu precisava viver a reprovação e eu amadureci. Agora, a grande questão é como conduzir esse processo que pode vir a ser traumático. Então, na faculdade, no trabalho, em todo momento, a gente é exposto à cobrança, a estresse e a um ambiente que nos leva a mil. E daí que a gente tem que parar para olhar e pensar, e eu? Onde que eu fico nessa história? Eu não tenho mais tempo para cozinhar do jeito que eu gostava, porque agora eu cozinho por obrigação. Ou então aquela caminhada que eu fazia quando eu estava de férias, não faço mais, porque agora não dá tempo. Eu não consigo mais sentar, conversar com meu esposo, conversar com os meus filhos, perguntar como é que foi o dia, porque quando eu chego eles já estão dormindo, ou então eles estão estudando e ninguém se fala mais. Então as pequenas coisas, a gente nem sabe o que dá prazer para a gente mais, porque a gente não reflete sobre prazer. Quando a gente tem um dia que a gente não fez nada, a gente se sente inútil, porque a gente tem que estar o tempo inteiro fazendo alguma coisa. Então, se eu termino meu dia, hoje eu não fiz nada, fiquei só vendo televisão e comendo pipoca, você é um inútil. E isso está errado. Essa lógica tem que ser revertida o quanto antes, porque esses padrões que a gente começa a ver, esses números elevados das estatísticas, são bastante preocupantes. Pode passar. Então, com relação a alguns tratamentos para a ansiedade, temos os farmacológicos, que ministrado por psiquiatra, né, na maioria das vezes. E aí eu ressalto a importância de um trabalho interdisciplinar. Assim? Tá. Eu destaco a importância de um trabalho interdisciplinar com psiquiatra e psicólogo, dependendo da gravidade da ansiedade que a pessoa já esteja. Um grau aí de intermediário para grave, é importante sim um trabalho conjunto, e reitero que isso não é motivo de vergonha. Quem procura psiquiatra não é louco, não é doido, não é nenhum alienado. Esse pensamento é muito ruim e faz com que a gente retroceda e contribua de alguma forma para que as pessoas que sofrem desses transtornos mentais não busquem recursos que elas precisem buscar. Eu não vou entrar nos farmacológicos porque não é muito da minha área, né? Eu vou focar mais nos não farmacológicos, mas destacando que, dependendo do caso, é importante sim o psiquiatra e o psicólogo trabalharem juntos, e é muito comum o caso de pacientes que largam o tratamento por conta de ter que fazer um trabalho com o psiquiatra, e esse estigma, né, esse preconceito social de que, não, você está achado de doido, mas eu não estou doido, eu não preciso do psiquiatra. Bom, temos as terapias, a cognitivo-comportamental é uma das abordagens da psicologia. Dentre as várias, essa é uma delas, e vai trabalhar com os gatilhos que geraram a ansiedade, que geraram o pânico, a partir de uma ideia de enfrentamento, né, desse gatilho. Tem as outras psicoterapias, cada uma vai ver a ansiedade, vai ver a depressão, vai ver o pânico de uma forma. Então, a psicanálise vê de um jeito, a cognitivo-comportamental vê de outro, a existencial vê de outro, mas todas são válidas. Aí vai muito do que a pessoa vai se identificar, né? Qual abordagem ela vai se identificar. Tem a questão da atenção plena, que é um recurso muito utilizado hoje em dia nas terapias, que é mais conhecido como mindfulness, que é você se concentrar no seu momento presente. Não pensar no futuro e nem fazer julgamento com relação ao futuro. E você se concentra na respiração, respira de uma forma mais pausada e se concentrando no que você está fazendo no agora. Que isso é uma forma de você dissipar os pensamentos negativos e ter um controle melhor da ansiedade. Exercício físico, 80% do tratamento com exercício físico, você tem resultados muito positivos, porque você foca a sua atenção, né? Você tira a sua preocupação do futuro e das coisas que você precisa cumprir e que te geram o desconforto, e você coloca na disciplina do exercício físico, você estabelece uma rotina, então é muito importante.
as atividades prazerosas, parece bobeira, mas não é. Começar a cozinhar, ver programa de culinária, fazer maratona no Netflix, ir na lagoa, passar um dia com os amigos na lagoa. Então, uma vez por mês, eu vou conhecer um local diferente. Aí, um mês eu vou na lagoa, outro mês eu vou na vista chinesa. E essas pequenas coisas parece que não, mas faz diferença porque a gente está cuidando da gente. A gente está olhando para a gente por um minuto, por um tempo, e a gente vai recuperando aquilo que era prazeroso e não vai vivendo só na ansiedade. E como mostra aí a charge, o trabalho do psicólogo é exatamente esse. Ele não vai organizar a sua mente por você ou vai te dar a cura. Ele vai te dando recursos para você desenrolar o que está enrolado, o que está confuso. E vocês vão trabalhando juntos. Você vai se conhecendo, você vai se desenvolvendo esses processos de autoconhecimento. Pode passar? Aí, para fechar, eu tive que falar da Bíblia. Não tem como não falar de Deus, não tem como não falar da Bíblia e de ansiedade, sendo que aqui a gente pode contar com Deus. Talvez se eu estivesse fazendo essa palestra na faculdade, eu não teria essa liberdade para falar sobre a Bíblia, né? Porque lá o foco é outro, o foco é muito mais do acadêmico. Mas aqui, graças a Deus, a gente tem o nosso Pai eterno, que nos criou e que nos conhece como ninguém, que está ali esperando a gente recorrer a Ele em casos de ansiedade. É claro que isso não exclui o tratamento, não exclui a terapia, é conjunto. Mas a gente não pode pensar só no nosso psicológico, anulando o nosso espiritual. Até porque quem capacita os psicólogos, quem dá o dom das profissões a cada pessoa é o próprio Deus. Então, se a gente consegue unir os dois, fica perfeito. Reduzir a autocobrança e aceitar que não é possível ter controle de tudo. Por mais fofo que seja esse bebê de super-herói, não é legal tentar ser o super-herói. Não é necessário, a gente não precisa, a gente não nasceu para ser super-herói. Esse não foi o projeto de Deus para nós. E Ele colocou no coração do salmista de dizer que a gente pode entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele e tudo mais Ele fará. Pode passar. Outro ponto, não se deixar enganar pela mente e pelo excesso de futuro. Quando a gente começa a pensar demais e a distorcer muito a realidade e se deixando dominar pelas preocupações, já está na hora de frear. E quando a gente abre a Bíblia, Jesus, em um dos trechos do Sermão do Monte, ele é bem pontual. Peguei essa versão da mensagem porque ela tem uma linguagem bem dentro, né, da ansiedade. No sentido de prestem atenção apenas no que Deus está fazendo agora. E não se preocupem quanto ao que amanhã pode ou não acontecer. Quando depararem com uma situação difícil, Deus estará lá para ajudá-los. Então, a oração, a leitura da Bíblia e um acompanhamento, igual a gente faz aqui no Celebrando, isso é fundamental. Porque quando Deus vai estar lá para nos ajudar, são em todos os sentidos. Tanto de nos dar uma resposta, de como direcionar o nosso processo, e também de nos dar o alento de que a gente pode relaxar, a gente pode viver bem e com o controle da situação. E se por acaso a situação fugir do controle, também não é motivo de vergonha, porque Ele vai capacitar o profissional que vai nos acompanhar. E por último, pode passar, tirar um tempo para si, buscando atividades prazerosas, retomando aquelas coisas que nos davam prazer, interesse, que prendia a nossa atenção, sem aquela obrigação de prazo, hora, tempo. Não, pensar no que nos faz realmente feliz e que nos relaxa.
né? Porque Provérbios 17, 22 vai nos dizer que a disposição alegre faz bem à saúde, mas a tristeza e o abatimento esgotam as forças. Acho que o versículo fala por si só, pode passar. Queria agradecer o tempo e a confiança. Desculpem se eu repeti muita palavra. É a minha primeira palestra, então eu estou super nervosa. Eu estou com a garganta muito seca. Obrigada, gente.